O Vasco tem interesse na contratação do ponta esquerda Ezequiel Ceballos, jogador que atualmente atua no Boca Juniors da Argentina, jogador jovem com características interessantes e que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como ele joga, quais são as características dele que atraíram o Vasco e se ele é ou não um bom reforço para o Cruz Maltino. Lembrando a vocês que no final do vídeo eu dou meu selo de qualidade para o atleta. Selo bronze, selo prata, selo ouro ou selo diamante. Qual será o dos Ceballos? Fique até o final do vídeo para você conferir. Só é importante que tu deixe o like, obviamente, que se tu puder se inscrever no canal, tu vai ajudar demais a gente. E se tu puder compartilhar com um amigo teu vascaíno, tu vai ajudar mais no nosso canal, porque mais pessoas vão poder conhecer aqui esse trabalho que a gente faz, beleza? Agora sim. Vem comigo. Ezequiel Ceballos é um jogador argentino que tem 24 anos de idade. É um atacante de 1,74 m de altura que preferencialmente chuta com a sua perna direita. Ele tem valor de mercado de 7,2 milhões de euros. Pegando os pontos fortes desse atleta, segundo o SofaScore, não tem pontos fortes nem pontos fracos notáveis. Ele pode atuar como um ponta pela direita, mas ele joga muito mais como um ponta pela esquerda, os Ceballos. Ele é um jogador que nessa temporada atual, jogando na Liga Profissional de Futebol da Argentina, vive um excelente momento. Tá com a nota média de 7,10. E aí ele fez um gol e deu 3 assistências, cara. Jogando como esse ponta pela esquerda. Desses 8 jogos, 5 foram como titular, um gol marcado por ele, 3 assistências, 3 grandes chances de gols criadas. É um jogador que tem uma média ali de finalizar quase que 2 vezes por partida e acertar pelo menos uma vez o alvo do adversário. Uma conversão de gols de 7%. Esse gol dele foi de dentro da área de 9 tentativas. Ainda tiveram algumas tentativas também de fora da área, mas nenhum gol marcado, e esse gol dele foi com a perna direita. Os números dele de passes decisivos foram 0,8 e 3 grandes chances de gols criadas para os seus companheiros. 77% de acerto de passe dele, cara, mas é um recorte baixo para a gente analisar, né? Interessante aqui, pra gente ver, 2,9 bolas recuperadas por jogo, então é um jogador ativo também na parte defensiva na hora de marcar, e dribles certos 2,0 com 53% de êxito. Algo que ele não se omite é de driblar. O tempo todo ele tenta embates no 1 contra 1 contra os laterais adversários. Então eu vou pegar números dele atuando na Liga de Futebol da Argentina de 2025, né, no qual ele teve 13 jogos, 4 gols marcados por ele e 2 assistências, e também com nota média interessante de 7,05. Alguns jogos dele muito bons, né, cara, como esse aqui contra o River Plate. E aí foram 13 jogos, 6 como titular, 4 gols marcados, 2 assistências, números interessantes. E aí nessa temporada de 2026, cara, ele fez aqui 8 jogos na Liga Profissional de Futebol, com 1 gol marcado e 3 assistências. Então esses são os números dele. Agora vem pro campo e bola de fato entender como ele joga, quais são suas principais características. E é assim que joga Ezequiel Ceballos, jogador e o Vasco tem interesse na sua contratação, cara. E uma das principais características dele é isso aqui que vocês estão vendo. Jogador muito bom de 1 contra 1, pode atuar pela esquerda, pode atuar pela direita. Tem bastante velocidade e principalmente explosão. É um jogador que sabe o momento certo de pausar, desacelerar um pouco para depois ele explodir contra a marcação do adversário e levar vantagem. É um jogador que tem uma capacidade muito grande de improviso nessas regiões do campo, onde você tem pouco espaço, cara. Muitas vezes em situação de 1 contra 1, até às vezes em situação de 2 marcadores contra ele, ele consegue conduzir bem a bola, tem uma mudança de direção rápida e consegue levar a melhor. Jogador de bom controle de bola, mas o que eu mais gosto assim no jogo dos Ceballos é que ele é um jogador que, sabe, ele é um ponta driblador que tem esse 1 contra 1, mas ele é um jogador que também pensa, ele é um jogador que levanta a cabeça para tomar as suas ações. Então ele é um cara que consegue dar bastante assistência, consegue fazer bastante gols por conta disso. Ele tem um bom refino técnico, podemos dizer. Olha só. Jogador que pode sair para os dois lados, pode cortar para dentro para buscar a finalização, mas também pode buscar a linha de fundo para executar um cruzamento. E esse passe aqui dele mostra aquilo que eu falei para vocês, dele ser um jogador que consegue executar boas ações e não somente correria. E aí, nesses lances de 1 contra 1, ele consegue, nesse caso aqui, utilizar bastante a força, muda de direção, pra lá, pra cá, tira a marcação do adversário. E aí na linha de fundo ele consegue chegar e executar esses cruzamentos, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Quando ele tá jogando como um ponta pela esquerda, naturalmente ele vai cortar e vai ter que cruzar com a esquerda, né, cara? Mas ele tem recurso também para fazer isso. Agora pela direita, com a sua perna boa, ele consegue chegar na linha de fundo e assistir o seu companheiro. Mas é um jogador que eu vejo muito assim, interessante. Jogador jovem, de força, de velocidade, de explosão, tem habilidade, tem 1 contra 1. É muito difícil de você marcar ele porque
Ele é um jogador que improvisa demais, cara. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o coelho da cartola. Esse é um dos pontos que mais me agrada nele. E, cara, esse passe dele mostra aquilo que eu falei pra vocês, dele ser um jogador que pensa. Um jogador que pensa antes de tomar as suas ações. De novo, levanta a cabeça, mapeia, aí ele tenta um cruzamento, uma cavadinha no segundo pau, mas com objetivo. E muitas vezes em situações de 2 contra 1 nessas zonas curtas de habilidade, ele consegue levar a melhor. E aí acaba obrigando o adversário a ir no meio dele, porque ele já ia conseguir passar, já ia conseguir fazer o drible mesmo contra 2. Aquilo que eu falei pra vocês, ó, ele pausa e aí do nada ele acelera. E isso quebra completamente o marcador, porque quando ele tá acelerando pra correr, olha onde tá o marcador ainda. 2 pés de apoio fincados ali e aí já era, esquece, né? Ele vai atropelar na velocidade. Mais um lance interessante no qual ele ataca as costas da última linha do adversário, se projeta, recebe o passe, levanta a cabeça, mapeia para ver o que ele vai fazer, vai para a situação de 1 contra 1 e busca essa batida com perigo. Mas ele consegue clarear ângulo para os dois lados, para cruzar ou para finalizar. A capacidade de improviso desse moleque é muito grande nessas zonas curtas, onde vários jogadores têm dificuldade de receber essa bola de costas, ele consegue fazer, mudando de direção. E é um jogador, pelo que eu fiquei sabendo, que costuma crescer em jogos grandes. Pedala, muda de direção, vem trazendo por dentro. Uma coisa que eu gosto nele, cara, é que ele tem um centro de gravidade baixo, né? Ele é um jogador de 1,74 m e ele sustenta muito contato. É difícil de tomar a bola dele. Ele não é aquele baixinho franzino, não. Ele é aquele baixinho, mas que tem força. 1,74 m, mas tem força. E trabalha bem nesses espaços curtos, né, cara? Essas jogadas de associação. Esse lance também é interessante pra gente ver ele atacando as costas da última linha, recebe a bola, e aí com a sua perna não dominante, uma finalização que muitos não fazem nem com a sua perna boa, hein? Belo gol ali do Zebajos. Interessante. Muita direção, muito fácil, né? Guardando as proporções de comparação, mas esse corte que ele dá de letra lembra muito um georgiano, vocês sabem o que eu tô falando. Claro que o georgiano que eu tô falando, o Kvaratskhelia, pô, fora de série. Mas lembra muito essa mudança de direção com esse corte de letra, que ele tá vindo pra dentro, quando o adversário acha que ele vai bater ou que ele vai fazer o passe pra dentro da área ou pra algum companheiro de dentro, ele corta de novo. Consegue arrancar muito bem, né, cara, com força, com velocidade, linha de fundo. E aí dá aquela mapeada antes de fazer a tentativa do passe, a tentativa da assistência ali. Diferencia ele, ó, conseguindo jogar de costas. Belo lance, hein? De novo, pausou e depois acelerou no momento exato e quebra qualquer marcador. Quebra qualquer adversário essa pausada. E quando acha que ele parou, aí ele acelera. E ele tem boa explosão. Consegue gerar muito bem em cima da pressão. Muitas vezes ele é um jogador utilizado para dar amplitude para o time pelo lado esquerdo. Mas ele também pode jogar no meio espaço por dentro. A velocidade. Sustenta com o braço e aí dá assistência, cara. Manual do ponta bom, né? Ele tem velocidade, que tem raciocínio, que olha pra área antes de executar o cruzamento, que tem um objetivo. Eu gosto muito porque ele é um cara que ele tem uma capacidade muito grande de acertar nesse último terço os passes. Geralmente, né, os pontas têm força, têm velocidade, mas quando chega na hora de fazer o último passe ou de finalizar, deixam a desejar. O Zebajos é um cara que, pelo menos no Boca Juniors, ele mostra que é um jogador que tem essa qualidade. De novo, habilidade tem, né, cara? Escondeu a bola ali dos adversários. Tem muita capacidade de improvisar. De novo, cercado, opa. E consegue fazer a jogada acontecer. Bom jogador. Eu acho que se ele chegar no Vasco, de fato, um jogador que chega pra agregar bastante. Bonito gol marcado ali por ele, né? De novo com essa mudança de direção de letra. Ó, vai acelerar. Aí já sofre a falta. Vai dominar a bola, um passe forte, não tava fácil. Domina muito bem. E esse corte de letra dele é matador, hein? Utiliza o braço de proteção. Cara, interessante demais, hein? Não é um jogador barato. É um jogador barato, mas eu acho que é um investimento que provavelmente valeria a pena. Jogando de novo de costas, vai sustentar o braço de afastamento. E aí já vinha pra jogadinha malandra de improviso, né? Mas
Tava na maldade ele, mas o marcador acabou fazendo a falta. Esse é um drible ali absurdo, né, de letra. Com a facilidade de passar da marcação e depois de levantar a cabeça e mapear. Vai receber agora no meio espaço, cercado, domina pro espaço vazio, carrega, conduz, braço de afastamento e faz o passe. É uma alternativa mais barata, por exemplo, do que o Brian Rodrigues. São jogadores que jogam em posições parecidas. É claro, não sei ainda quanto o Boca Juniors pediria, mas eu sei que ele tá em fim de contrato, cara. Então, assim, facilitaria, eu acredito, que uma pedida mais baixa, uma negociação. Baita domínio. Cara, o Zé Bajos tem muito, muito recurso. Agora o lance dele jogando pela direita, né? Teve poucos lances aqui no vídeo dele jogando pela direita, mas de origem mesmo, ele começou na direita. Mas na esquerda ele joga muito bem, e é assim que ele vem jogando no Boca Juniors já há bastante tempo, como um ponta pela esquerda. Mas eu acho muito interessante esse movimento do Vasco de sempre quando vai buscar um ponta, ele busca pontas que podem fazer os dois lados, as duas beiradas. Não aquele cara que ele fica preso, eu só faço aquele lado, não. O cercado passa muito bem, de 1, de 2, aí tem que ser derrubado. Acaba sofrendo ali a falta. De novo, situação de 1 contra 1 é onde ele se sai bem. Mudança de direção rápida, esconde a bola e vem ela lá no segundo pau. Recebe bem a bola, o domínio. Primeiro toque foi bom. Linha de fundo e capacidade de improviso, né? Toquezinho malandro ali de letra. De novo, drible, linha de fundo e segundo pau. Que é o manual do bom ponta, né? Do bom extremo. E é assim que ele joga. Para finalizar, o selo de qualidade dele é um selo ouro. Muito bom jogador, eu acho que chegaria com grande potencial de brigar por uma vaga ali de titular no time do Vasco. Bom jogador, já consolidado, é um jogador que já sentiu o que é um peso de uma camisa importante jogando no Boca Juniors, então ele já sabe o que é uma pressão. Eu acho que seria uma contratação boa pro Vasco. Mas, obviamente, quero saber a tua opinião também aí embaixo. E é isso, fica nessa, abração do Francesco, é nóis. Ué.